Tá indo, não? Boa noite, pessoal! Ai, deixa eu botar pra cá pra você aparecer, meu amor. Vai, toca o barco aí. E aí, gente, tudo bom demais com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa semana, as nossas semanas, né, que estão vindo aí, a nossa maratona de lives. Como eu expliquei pra vocês, serão 6 lives em 2 semanas, então vai acontecer nas segundas, nas quartas e nas sextas. Óbvio que a gente está fazendo dessa forma para que vocês tenham tempo de digerir, porque nós acreditamos que nessa semana nós vamos acessar muitos conhecimentos, vamos receber muitas chaves e vamos receber segredos do céu para que a gente possa de fato viver as grandes transformações do nosso casamento. Eu vou dizer para vocês que eu estou com uma super expectativa do que nós vamos receber. Os convidados foram escolhidos no céu, de verdade, né? Antes da gente convidá-los, foi o próprio Senhor que nos deu essas pessoas para estar conosco. Beto, esse bicho não dá certo, Beto. Bora ver. Nós estamos aqui com um ring light aqui que eu tô achando que ele tá meio pendendo pra frente. Tô até com medo dele. Ó, tá caindo. Meu bem. Vamos fazer o seguinte? Gente, enquanto nós estamos ajeitando aqui a câmera, vamos fazer o seguinte? Peraí, amor. Peraí, bora deixar pra ver de baixo. Pronto. Vamos fazer o seguinte? Já convida, né? Vamos convidar, aliás, enquanto eu convido o pastor Telmo e a pastora Viviane para estar conosco, eu queria encorajar vocês a mandar muitos aviões agora para o máximo de pessoas possíveis, porque nós acreditamos de verdade que nós vamos viver aqui momentos muito especiais, sabe? A gente entende que a palavra revelada, ela de fato traz o grande impacto que nós muitas vezes precisamos viver para usufruir do benefício do céu, né? Então vamos fazer o seguinte, manda aí geral mensagem, esse aviãozinho aqui, que é essa setinha, para o máximo de pessoas possíveis, enquanto nós vamos convidar o pastor Telmo e a pastora Viviane para estar conosco. Beto quer falar logo também? Eu quero esperar? Eu quero dizer só uma coisa para vocês. Eu tô sentindo o cheiro de milagre. Opa! Sabe, és profeta, hein? Sabe quando o profeta diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? Oi, mãe! A mamãe já tá aí com a gente. Que coisa boa, mãe. Seja bem-vinda. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e a voz de Deus dizendo que vai chover. Amém. Vai chover, vai chover. Amém. Viu? Chuva, chuva da bênção, né? Bênção do Senhor, presença de Deus, glória, poder. Eu sinto que esses dias a gente vai receber aí uma porção da parte do Senhor. Amém? Chama aí os pastores. Vamos convidar eles para estar conosco. Enquanto isso, vai convidando muita gente para estar conosco, hein? Nós não podemos perder essa oportunidade dessa live para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Hello! Ei, casal! Sejam bem-vindos! Só do tempo pra gente tomar um banho e vocês tomarem uma sopa, né? Foi, sopa, banho, correria. Que coisa boa! Mais uma vez a gente queria agradecer demais, pastor Telmo, pastora Viviane, por estar aqui conosco, né? Nessa live. Eu sei, né? Como o profeta Beto falou, nós estamos assim, arrancando de vocês as últimas gotas de energia. Mas, como essa semana Deus nos deu uma palavra, quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, né? Porque quando a gente está assim, muito cansado, o Beto, quando a gente terminou o momento de ligar com vocês, ele disse, Nath, eu tô sentindo um cheiro de milagre. Porque toda vida que a gente está muito cansado e serve ao próximo, parece que é o próprio Senhor que faz a gente perder todas as forças para fazer assim grandes coisas. Amém. Eu recebi, né? Como diz o pastor Telmo, és profeta. Pois A gente. gente está muito feliz. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês que estão assistindo a gente, né? Agradecer aos pastores pela disponibilidade.
Na verdade, é uma honra, né, para os 4 que vocês estão vendo aí na tela, poder estar aqui falando da parte do Senhor, né? Falando das coisas que Deus fez, que Deus faz e que Deus vai continuar fazendo. Então, na verdade, o privilégio é nosso, né? Você imagina que a gente poderia estar em qualquer outro lugar nesse momento, uma segunda-feira à noite, a gente poderia estar numa cama com depressão, a gente poderia estar num bar bebendo, afogando as mágoas, mas na verdade a gente está aqui para poder falar do amor de Deus, né? Para falar da presença do Espírito Santo nas nossas casas. E uma frase que me veio aqui agora há pouco, eu estava deitado ali conversando com a Nath, a frase que veio foi desse nosso primeiro bate-papo aqui desses dias, é o seguinte: não espere se separar para poder se converter. É verdade. Né? É verdade. Esses 2 casais aqui, né? Acabou que a gente teve que viver isso, ou seja, teve que passar por um divórcio para poder se converter, entregar a sua vida, né, verdadeiramente nas mãos de Cristo para poder ele fazer essa restauração. Então a gente está aqui nessa noite, na verdade, para dizer que você não precisa, né, não precisa passar por um divórcio para poder entregar a sua vida para Jesus, que na verdade foi a coisa mais importante que a gente já fez na vida. Verdade. A coisa mais importante que a gente já fez na vida foi isso, independente de qualquer outra coisa, de qualquer outra conquista, de qualquer título que a gente possa carregar. Na verdade, o mais importante foi isso. Então a gente abre essa live, né? Eu já queria abrir a live assim, indo direto ao ponto, que é exatamente a gente mergulhar no Senhor, que é o melhor que pode acontecer na vida de uma pessoa. E muitas vezes, né, a audiência aqui da Nath predomina mulheres, e a gente percebe que muitas vezes as mulheres colocam, inclusive, os maridos, que muitas vezes estão perdidos, no lugar de Jesus. Então você imagina o desastre. Né? Você imagina o desastre, você colocar, se o homem for muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, você não deveria colocar ele no lugar de Jesus. Porque o lugar de Jesus é insubstituível. Verdade. Agora, você imagina você querer colocar uma pessoa que está perdida, né? que tá cega, que tá precisando de ajuda. Aí você vai, pega essa pessoa que está precisando de ajuda e coloca no lugar de Jesus e começa a idolatrar esse homem. Pode ter certeza que o resultado vai ser um desastre. Então, a gente está aqui nessa noite para poder conversar um pouco sobre isso. Eu disse para a Nath, né, Nath? Eu quero que nesse bate-papo a gente consiga mostrar para as pessoas como ter esse encontro com Jesus, né? Como fazer essa aliança com Jesus. Porque ela fazendo essa aliança, ela tendo esse encontro, aí com certeza todas as coisas serão transformadas, né? Amém. Então, com essa breve introdução, eu passo a palavra para vocês. Amém. Quer falar, amor? Amor, fica à vontade de vocês. Primeiro eu quero falar que estou muito feliz de estar aqui, feliz pelo convite, pela conexão maravilhosa que Deus tem feito, né? Através da vida do pastor Gisele e da Lulu, um beijo. Eles são uns queridos, né? São pastores do nosso coração. E eles que nos conectaram, e eu tenho falado tanto sobre isso nos últimos dias, das conexões que são de Deus, né? E é linda essa forma que Deus tem de nos conectar e de construir realmente essa rede de relacionamentos que segura os milagres que Deus quer fazer na nossa vida. Eu me sinto muito honrada, Nath, Alberto, porque muito feliz também porque a nossa história, a gente não se conhece ainda, né, pessoalmente, mas o pouco que a gente conversou é muito parecido, né? Tem algumas coisas parecidas e muito feliz de estar aqui contribuindo para aquilo que Deus está fazendo na vida de tantas outras Vivianes e Thelmos e Naths e Betos que estão por aí nesse tempo, né? Para essa hora. Amém. Beto, Nath, é verdade, os nossos testemunhos são parecidos, né? E precisamos passar por alguns buracos em algumas estradas que, em nome de Jesus, muita gente que está nos ouvindo não vão precisar passar. Amém. E eu declaro sempre sobre os nossos filhos que nós passamos por uma estrada sem asfalto.
e precisamos trocar alguns pneus no caminho, mas os nossos filhos vão correr nessas estradas que estão asfaltadas já. Amém. Alguns buracos, highway, eles não vão precisar viver algumas coisas. Eu falo sempre que nós celebramos muitos testemunhos de pessoas que vieram tomou tiro, né? Ela viveu na droga, ela teve tantas coisas, foi feiticeiro, e eu acho maravilhoso porque Jesus transforma trevas em luz. Mas aí eu falo para a Vivi que nós estamos aprendendo a celebrar aquelas adolescentes e crianças e pessoas que estão vivendo em santidade o tempo todo e não vão precisar dar testemunho de tiro, de droga, de nada. Eles vão dar testemunho de perseverança. Eles vão dar testemunho de frutos de plantação e colheita. Então, eu acredito que nossos testemunhos servem de encorajamento para aqueles, claro, que porventura pode estar vivendo um divórcio. Somos testemunhas de que Deus é poderoso para curar, mas também somos testemunhas de que Deus é poderoso para fazer além daquilo que Ele fez em nós. Então, eu quero deixar essa palavra de esperança para quem está vivendo alguma guerra, né, que o Senhor é poderoso, sim. 8 meses, 4 meses longe, e Deus uniu de novo, e deu filhos, e está fazendo tanta coisa. Então, vale para você também. Eu achei muito lindo quando a Vivi falou, quando a gente bateu um papo, que ela disse assim, Nath, Deus derramou um óleo de mudança, de algo novo, né? Cura. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira, de cura das nossas emoções, porque de fato que quando nós vivemos um processo de divórcio, eu sempre falo que pela psicologia o divórcio ele é tratado igual à morte. Então você imagina que você sofre um processo de morte, de luto, né? De morrer mesmo, morrer as emoções, morrer espiritualmente, para você viver o outro resgate. E aqui nós estamos abrindo as 2 semanas, né? Transformando o casamento fraco em forte, abrindo com o testemunho de 2 casais que viveram esse processo. E é muito interessante porque foi o próprio Senhor que fez esse alinhamento de ordem das pessoas que vão estar conosco. E eu estava pensando sobre isso, eu disse assim, Deus, obrigado porque o Senhor começou essas semanas trazendo 2 casais que trazem genuinamente a testificação da tua palavra, que o Senhor quebra o vaso, faz novo e transforma tudo. E essa semana, quando Deus nos deu o tema da semana, né, transformando casamentos fracos em fortes, Ele nos deu aquela passagem de Coríntios que fala que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. E eu queria que vocês falassem conosco a respeito de tudo que vocês viveram e também experimentam como pastores, como líderes, né, como mentores de muitas pessoas. O que vocês têm percebido que nesse tempo tem tornado os casamentos fracos? Bom, deixa eu falar um pouquinho, pelo menos, sobre o nosso processo, né? Nosso processo, eu acho que tem 3 placas nesse caminho de volta. O caminho de restauração tem 3 placas importantes. A primeira placa é limpe os escombros. Nós não podemos entrar num processo de restauração com escombros ainda. Ou seja, falta de perdão, decisão de entrar no lugar de cura, mágoas, ressentimentos, coisas obscuras ainda. Então, todo o processo de restauração, a primeira placa é tira os escombros. Quando você vai reconstruir uma casa que foi destruída, você precisa primeiro limpar o terreno. Se não limpar o terreno, não dá para construir nada em cima. O segundo ponto é respeite o processo. Porque o processo de cura é diferente do processo de salvação. Eu sempre falo que a salvação é instantânea, mas a santificação é um processo. No casamento de reconstrução também é assim. Então, respeite os processos. Tem os processos de dores ainda, tem ainda pedradas que vêm no meio do processo porque a cura não está completa. Tem ainda, às vezes, um jogar na cara que não deveria, mas ainda vem pela falta do ciclo completo da cura. E a terceira placa, tão importante quanto, é cuidado com os inimigos. Sempre tem Sambalat e Tobias num processo de reconstrução. Então, essas 3 placas são fundamentais. Não ouça o inimigo, tire os escombros e respeite o processo. Eu acho que a gente viveu isso e o pessoal fala, ai, que lindo. Não, não foi lindo, o processo não foi gostoso, foi difícil, mas é extremamente maravilhoso o fruto disso. Né? Então, se nós cortarmos a videira
no inverno porque ela não tem frutos, não vamos ter o sabor da uva no verão. Respeitar o processo da estação é muito importante. Então, cuidado com a voz do inimigo, porque ele vai dizer não vale a pena, vai acontecer de novo, Acabou. não vai dar certo, acabou. Ele não muda, é uma ela não vergonha, muda. as pessoas estão julgando, a família está julgando, está todo mundo olhando para vocês, você chega numa festa, parece que está todo mundo te olhando, e aquela sensação. Então, não ouça o inimigo, retire os escombros e respeite o processo. Amém. A gente namorou 3 anos e meio, decidiu casar. E quando nós casamos, a gente teve muita divergência na nossa personalidade, porque ele é um homem muito forte, com uma personalidade muito forte, casado com uma mulher muito forte. Sou um querido, sou um doce. E a gente acostumado. Ele veio de um lar que a mãe dele, o pai dele era muito forte, né? E na minha casa, minha mãe era muito forte. Então, assim, teve um tsunami, um encontro de 2 ondas gigantes. Eu era militar ainda no exército, pensa, né? Ele era militar e aí ele falava qualquer coisa comigo, eu já estaria chorando e foi um desgaste, assim, foi 1 ano e meio, nossos primeiros 1 ano e meio de casamento foi um desgaste muito grande, emocional, foi tudo, assim, difícil. E aí com 1 ano e meio a gente disse assim, olha, quer saber, não vai dar mais certo, a gente só briga, a gente se separou por 4 meses, assinamos os papéis, só que naquela época não tinha tão rápido o divórcio como é hoje. O juiz dava aquele tempo de a gente reconciliar. E glória a Deus por esse tempo, porque foi nesses 4 meses que a gente reconciliou. Eu digo assim, que o que foi fundamental para a reconciliação? Deus, ele não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Então, assim, Perfeito. Deus pegou a minha vida, né? A minha vida pegou a do Theo, mas mais a minha, porque eu acho que na situação toda eu era mais complicada. Ele era católico quando me conheceu, se converteu no meio do processo, entregou o coração para Deus, mas ainda era menino em algumas áreas. Eu, neta de pastores, na igreja desde pequena, mas também totalmente desviada e muito pior, porque eu achava que por estar dentro da igreja eu estava convertida, mas na verdade meu coração era totalmente longe de Deus. E nesse processo foi que Deus me encontrou no poço fundo, que é o luto de uma separação, que é um poço terrível de dor. Quem já passou sabe o que significa tirar as coisas dentro de uma casa e todo o processo, né, que é terrível. Nesse processo, Deus me encontrou e aí a gente voltou. Eu digo que por 9 meses, né, foram os piores 9 meses, os melhores, porque foi bom porque a gente voltou, mas foi 9 meses de muita luta, de reconstrução, de coisas informes. Eu digo assim, eu não sei se tem casais nos ouvindo nessa situação, mas eu lembro que no começo da restauração, pela manhã nós estávamos no céu, chegava à tarde inferno, à noite céu de novo. Então assim, pela manhã, ai que bom que a gente voltou, tá dando certo. Chegava à tarde, a gente tinha alguma discussão, aí vinha toda aquela dor de novo, e quando chegava à noite, não, glória a Deus, a gente venceu o dia. Então foi muito importante entender isso. Hoje eu falo para os casais, quando eles oram por restauração, eu falo, ó, prepara. Tá orando por restauração, prepara, porque a restauração vem. E ela vem no tempo de Deus, na vontade de Deus, do jeito de Deus, né? E quando tem restauração, tem oposição. Então, assim, essa mais ou menos é a nossa história. Só que o lindo de tudo isso que Deus fez na nossa vida, no nosso casamento, foi que quando Deus me encontrou, eu digo que o nosso casamento só deu certo e a gente só realmente, essa restauração realmente nasceu, não foi abortada, porque nós nos entregamos para Deus de uma forma muito forte, como a gente nunca tinha se entregado. Então a gente não dependeu de outro casal que tinha vencido, a gente não dependeu do pastor. Se fosse essa nossa dependência, a gente não teria vencido. A gente não dependeu de livro, apesar de que tudo isso foi uma rede de apoio, mas não foi a nossa dependência. Foi a gente praticar aquilo que a gente ouvia. Então eu lembro que a televisão naquela época, né, não tinha tanta internet, porque isso que eu estou contando para vocês aconteceu em 2002, há 18 anos atrás. Eu era uma jovenzinha, ele também. Ainda é, amor. Éramos novinhos. E assim, e aí eu lembro que a televisão era uma coisa que eu assistia muito e Deus pediu assim pra mim, você vai ficar 1 ano sem TV. E ali começou a nossa entrega, sabe? A televisão nos discipulava, porque hoje a gente vê como as redes sociais também discipulam as pessoas, né? O escolher com sabedoria. Hoje você vai ver a rede social, tem muito casamento que vai acabar por conta da rede social, de contatos, né? A gente pode até depois entrar nisso, mas amizades virtuais de homens e mulheres, enfim.
E eu tirei a televisão, a gente caiu de cabeça na presença de Deus, a gente não focou no casamento, mas focou na nossa vida individual com Deus, e Deus nos jogou pro casamento. Era lindo o que Deus fazia, né? Nos momentos de oração, o amor crescia, a admiração crescia, aquelas áreas iam sendo curadas. E eu tive uma experiência ano passado muito forte de um casal próximo de mim que estava passando por um processo de separação, estavam já separados, nada no papel ainda, mas e aquilo chocou muito meu coração, fiquei muito triste porque era alguém perto de mim. E eu lembro que a gente estava numa Santa Ceia, o Telmo estava ministrando o culto e a moça estava sozinha. E Deus falou assim comigo, acabando a ceia, filha, vai lá na casa dela, dessa moça, ela tá sozinha, ele não tava com ela, e você vai derramar sobre ela o mesmo óleo que eu derramei no casamento de vocês. E eu nunca tinha feito isso. Eu ouvi aquilo no meu ouvido muito forte, e aí acabou o culto, depois de pastor atender todo mundo, eu compartilhei com o Telmo, falei, Telmo, a gente não vai nem almoçar. Vamos obedecer, Deus falou pra gente ir lá derramar o óleo. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela, já estava me esperando, assim, quando ela me olhou, eu falei assim, olha, eu não quero fugir do que Deus me pediu. Ela se ajoelhou na sala e a gente, como um vaso derramado, eu lembro que eu fiz justamente, fisicamente, como um vaso que derrama. Eu orei por ela derramada em cima dela e o Telmo também. E nós só falamos e só obedecemos. Deus, o óleo que foi derramado sobre nós. Aquilo que o Senhor derramou nas nossas feridas, o Senhor curou o nosso casamento. Nós derramamos agora sobre esse casamento. Nath e Beto, sobrenaturalmente. Isso era domingo. Na quarta-feira, eles já estavam decididos a voltar. E hoje eles estão juntos. Têm uma filhinha. No processo de restauração, engravidaram. E tiveram... Então, assim, quando veio o convite da live, me veio muito esse testemunho. Porque isso abriu uma chave dentro de mim, que nós que somos casamentos restaurados, nós temos a autoridade. A Bíblia fala em Colossenses que nós podemos consolar nas consolações que nós fomos consolados. Existe uma autoridade quando nós vencemos as nossas crises, as nossas dores, né? As nossas batalhas. Então, parece que como Davi ele precisava matar Golias publicamente, sabe? Existem algumas coisas que precisam acontecer publicamente, conferem autoridade. E aí, sobre essa live hoje, Deus falou comigo, são 2 vasos, né? 4 vasos derramados sobre muitos casamentos. Tem uma autoridade muito grande quando nós rasgamos o nosso coração, abrimos as curas que Deus fez. E eu creio que essa live vai ser uma live de muita cura e de muita restauração. Amém, amém. Vocês falando aí sobre esse processo, né, que vocês viveram. E é muito interessante, a gente hoje brinca, né? A gente ri, porque, na verdade, o choro durou uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. E o Beto sempre brinca, né? Que ele diz assim, Natália, eu tive que te dar separação para você se converter genuinamente, para eu voltar para a mulher de Deus que você é. E no começo eu dizia assim, ai, como você... Ah, mas meu Deus, não tem condição, é muita pretensão. Mas um dia, você compartilhando isso, um dia eu estava ministrando no encontro de mulheres também, e eu contando o meu testemunho, e o Espírito Santo falou assim para mim, você prestou atenção que para você genuinamente se converter, eu tive que te quebrar por 8 meses? Tive que te quebrar no modo de falar, né? Ele permitiu que eu vivesse as dores mais profundas por 8 meses, para que depois de 8 meses, quando eu pedi mesmo arrego, né? Como diz lá no Ceará, que eu disse assim, Deus, não dá mais, eu não dou conta, né? Eu não tenho força, eu não tenho mais estratégia, eu não tenho mais relacionamento, eu não tenho mais influência, eu não tenho mais... Todas as minhas estratégias humanas que eu tentava fazer para que o Beto voltasse para Jesus, que eu usei, nenhuma deu certo. E aí chegou um dia que eu disse para Deus, eu digo assim, Deus, eu vou descansar agora no Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que falar, eu vou confiar de que o Senhor tem um futuro melhor do que o que eu estou vivendo, porque a tua palavra me diz que o fim das coisas é melhor do que o início de todas elas. E aí o Senhor vai fazer a tua soberana vontade sobre a minha vida, sobre a vida do Caio, porque eu estava grávida, né? E sobre a vida do Beto. E quando eu fiz essa oração, né, de fato, entregando e descansando em Deus, em 15 dias, né, o Beto estava num restaurante, um cliente chegou lá, convidou ele para ir num grupo pequeno, né, numa célula, e lá Deus bradou mesmo, assim, Deus falou uma palavra assim que rachou o coração dele, e de lá para cá o Beto tem vivido esse relacionamento com Jesus. E um dia o Espírito Santo falou para mim, filha, você entende
que você vivia uma religião e que foi mais difícil quebrar uma religião que estava dentro de você do que resgatar um homem que estava em pecado? Uau. E quando Deus me falou aquilo, eu disse assim, caramba, é verdade. Então, eu fui desconstruindo toda uma religião que me respaldava, inclusive de chegar na presença de Deus e dizer assim, Deus, mas ele é que está em pecado. Eu que estou aqui na tua igreja, que estou indo no monte orar, que estou fazendo jejum, que estou na vigília. E o Beto está lá, bebendo, namorando, curtindo. Deus, eu tenho que dar um jeito no Beto. E Deus olhava e dizia assim, filha, eu preciso dar um jeito em você. Porque a edificação de um lar, eu confiei à mulher, eu não confiei ao homem. E de lá para cá, uma das coisas que aí eu queria até que vocês falassem sobre isso, de lá para cá eu tenho percebido muito que um dos motivos que tem tornado os casamentos muito frágeis, né, nesses tempos atuais, tem sido gerado por mulheres que estão dentro da igreja. E é muito contraditório. Né? Eu não sei se vocês têm percebido isso lá na Abba Church, né? Assim, mulheres que estão há anos orando e parece que o marido não muda. Nós estamos falando do contexto mulher porque o meu público, né? Eu acredito que o da Vivi também é um público muito maior feminino, né? E a gente tem percebido aqui, né? Que a religião, ela tem inclusive feito com que os casamentos tenham se tornado frágeis, ao ponto de trazer o divórcio. Isso é uma realidade aí também? Vocês têm tido essa percepção? Ou isso é só aqui em Brasília? Vou deixar meu marido falar. Eu acho que é só em Brasília. Não é só em Brasília, não. É em Brasília e na Transilvânia. Na verdade, a gente ataca, a gente prega muito sobre isso. O ativismo religioso, a falta de entendimento de culto, né, faz com que as pessoas fiquem devocionalmente linkadas apenas ao templo. E elas acham que ser de Deus é estar no culto, no ciclo de oração, cantar no coral e essas coisas todas. Não tirando o mérito e nem a importância dessas coisas, mas a falta de entendimento de culto. Em Gênesis 2,16, Deus coloca o homem no jardim e fala assim, cultiva e protege o jardim. Essa palavra que Deus deu para o homem lá no jardim é a mesma usada por Paulo em Romanos 12, quando ele fala, preste a Deus um culto racional. Então, cultivar o jardim era o mesmo que cultuar racionalmente. Então, o entendimento de culto, quando você sai de dentro da eclésia, das quatro paredes, e entende que jantar com a esposa é tão culto e tão espiritual, porque você está cuidando do jardim que Deus te deu. Quando você sai com a sua filha para o cinema, quando você sai jogar bola com seu filho, você está cuidando do jardim que Deus te deu, logo prestando um culto racional. Então, o entendimento de culto, nós lutamos com isso constantemente, porque um dos motivos que nos afastou na época foi o ativismo religioso. Eu lembro que eu recém-casada com ele, tinha ganhado todo, né, aquelas panelas novas, a gente ganhou do casamento. O meu sonho é brincar de casinha, eu queria fazer a comidinha. E onde é que ele estava? No grupo de convívio. Onde é que ele estava? Igreja. 7 dias por semana na igreja. E eu achava, e o problema disso, qual é? É que não tem cara de mal. Tem cara de santidade. Porque eu não estou no bar jogando sinuca ou bebendo cachaça. Eu estou na igreja. Então, só que é nocivo, é extremamente perigoso, porque é nocivo, tem aparência de espiritualidade, mas no fundo é uma carência diante de Deus. Primeiro, por não conhecer Deus como Pai, porque se você não conhece Deus como Pai, Ele é um Senhor, e se é um Senhor, eu tenho que trabalhar. Se Ele é seu Pai, você não tem salário, você tem herança. Então a visão de Deus muda tudo. A visão que eu tenho de Deus. E aí eu tive que entrar num processo, e hoje nós combatemos muito isso aqui. A prova é que nós temos apenas um culto, domingo. Na quinta-feira nós temos um culto em revezamento de homens e mulheres, onde eu prego para os maridos voltarem para casa e a Vivi ministra para as mulheres voltarem para casa. Amém. Porque essa volta para casa é que essa pandemia apontou, inclusive essa falta de ativismo religioso que a pandemia trouxe foi maravilhosa, tá? Porque mostrou que nós podemos ser cristãos. Ir no templo não é pecado, pelo contrário, é bíblico, congregar é maravilhoso, tem fundamento, tudo isso é tranquilo. Mas o ativismo religioso é um extremo tão nocivo quanto qualquer vício. O vício religioso é tão nocivo
como qualquer outro vício. Porque a ausência é a mesma, né? A ausência, A ausência que a mulher sente, ou que o homem sente, então são muitos homens que ficam, às vezes, filhos, né? abandonados dentro de casa. Os filhos. Abusos sexuais, né, amor? Abusos sexuais. A conhece gente prega pessoas. nos presídios e penitenciárias aqui na região há muito tempo. E a Vivi, ela ministra na ala feminina. A gente ministra há muito tempo. De cada 10 presos, 7 são filhos de cristãos, de evangélicos. Você canta o hino da harpa, um hino antigo, eles Todos cantam tudo cantam. lá dentro. Eles conhecem. Por quê? Porque eles, inclusive alguns, uma vez um deles me chocou com a seguinte frase: eu não quero saber da igreja, a igreja era amante do meu pai. A igreja roubou meu pai. Ou seja, meu pai traiu a gente com a igreja. Então, isso faz com que muitos casamentos estão sendo diluídos, pelo menos é o que a gente observa aqui. Vai falar, meu amor? É muito bom ouvir isso, né? E compartilhar isso com vocês, porque a gente pensa da mesma forma, sabe? Eu acho que é uma ficha, né? É uma preciosidade isso aqui que a gente está compartilhando com todas essas pessoas que estão ouvindo a gente, porque quebrar essa doutrina religiosa, né, que a pessoa passou por tanto tempo ouvindo que ela precisava fazer, e na verdade quando a gente conhece a essência de Deus, né, e a nossa identidade de filho, realmente tudo muda, tudo transforma quando você está cuidando do que Deus colocou na sua mão, né, que você, a Bíblia diz lá em Timóteo, né, que negligenciar no cuidado que a gente tem que ter com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, é pior do que o descrente, né? Uau! É pior do que o descrente. A própria palavra fala isso. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente passar essa informação, essa mensagem aqui para as pessoas, para mostrar que a religião, né, eu ouvi essa frase essa semana, a religião pede perfeição e o verdadeiro evangelho pede redenção. Uau. Né? É na hora que você realmente entrega o teu coração, né? Você chegar e falar assim, a minha vida está entregue a ti, né, Senhor? Então, assim, você ir no culto lá no domingo e, na verdade, de segunda a sábado você ter uma rotina praticando o que você aprendeu, porque a Bíblia diz que a igreja é para equipar os santos. É isso aí. Equipar os santos. Então, a gente na igreja é uma comunidade onde a gente vai congregar, vai orar e vai aprender, né, como viver, né, na presença de Deus. Então, na presença de Deus é na segunda, é na terça, é na quarta, é trabalhando, né, com a família, é com a esposa, é fazendo exercício físico, ou seja, é fazendo tudo que tem que ser feito na rotina de qualquer família saudável. Né? E aí as pessoas começam a negligenciar, na hora que entra nesse ativismo religioso, começa a negligenciar pilares fundamentais e importantes que Deus colocou na nossa mão para poder a gente cuidar, para poder a gente fazer, e depois a gente ainda bota a culpa em Deus, né? Fala assim, ou no Deus diabo. Ou no diabo. Coloca que Deus não está fazendo ou que o diabo está atrapalhando e esquece de virar o holofote para si, né? Então, eu falo sempre que isso é libertador. Você entender que jantar com a esposa, sair com a filha no cinema é tão culto quanto levantar as mãos e cantar Yeshua por meia hora. Isso é tão libertador, porque daí a mãe que ganhou o bebê, nós temos regras aqui na igreja, né? Um casal que ganha bebê, os próximos 6 meses eles não se envolvem ministerialmente em nada. Top. A gente tem algumas condutas no exército de Israel. Quando um soldado casava, ele saía da guerra por 1 ano. Ou seja, são pequenos detalhes no Antigo Testamento que apontam para uma realidade. Qual é a realidade? Deus protegendo o casamento. E o que as igrejas fazem hoje em dia? Casou, ministério. Não, é o contrário, tinha que preservar esse momento inicial do casamento. Então, se nós fôssemos preservados talvez no primeiro ano, talvez não precisaríamos trocar alguns pneus.
né? Muito Então, precioso, muito precioso. é Gente, libertador saber. é muita riqueza, são pequenos detalhes, mas com muita riqueza, né? Assim, Verdade. que transforma a vida de uma pessoa, de um casal, e obviamente, como é que você transforma uma sociedade? É através, gente, Das do famílias, núcleo né? pequeno, da Família. menor igreja e a igreja mais poderosa que existe, que é a igreja de dois. Marido É e esse mulher. casamento, Marido e família. mulher, né? Marido e mulher é a menor igreja que existe, mas é a igreja mais poderosa, porque a igreja ela é geracional. A igreja é de Abraão, Isaac e Jacó, entende? Isso. A denominação não é da denominação A, B ou C, né? Porque senão estava lá escrito na Bíblia. Na verdade, é de gerações. São casais saudáveis gerando, né, filhos saudáveis e esses filhos vão gerar, né, netos saudáveis. Então é pai para E uma sociedade saudável. e é Por isso aí. consequência, tudo, né? Eu queria falar outra coisa aqui que eu acho muito interessante, que eu acho a gente compartilhou mais cedo, eu queria compartilhar com todo mundo. Uma das coisas que a gente tem sofrido muito nesse tempo, né, com toda a modernidade, eu tenho percebido que a ausência da mulher, né, a soberba da mulher e esse medo da submissão que é confundido com subserviência da mulher ao homem. Óbvio, é evidente que a gente compreende que nos dias atuais é muito difícil. Como é que você se submete a um homem que não tem conhecimento da palavra ou que está em pecado? É muito difícil. Mas eu acho que uma chave que a gente pode estar compartilhando com as mulheres nesse tempo, né, Vivi, é sobre o poder da submissão. E aí eu queria, inclusive, deixar um pouco, né, eu trazer essa situação, mas eu queria muito que os homens principalmente falassem sobre isso, porque eu vejo que muitos casamentos estão fragilizados por um nível de competição que existe entre o homem e a mulher, né? Competição de quem manda mais, de quem tem mais moral, de quem ganha mais, de quem não depende do outro, né? E eu vejo que essa é uma realidade, inclusive para mulheres que dependem financeiramente do marido, elas não querem se submeter a esse lugar, porque elas dizem, não, se eu for submissa ao meu marido, ele vai pisar na minha cabeça, ele vai me botar para baixo, ele vai me humilhar. E a Bíblia nos ensina o contrário, né? Essa foi uma grande chave que foi virada no meu casamento, na minha vida, né, no meu caráter, e que me protegeu e me protege até hoje. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre isso. Amor, Já que você tem uma mulher com muita personalidade do seu lado, né? O Beto também sabe o que eu vou dizer. Nós nos casamos com dois tornados, né? Duas leoas, vamos dizer assim, né? Duas águias, mulheres fortes. Isso é maravilhoso. Na verdade, um homem que tem uma mulher forte do lado é um homem bem-aventurado. Sou muito feliz, né? Salmo 128, né? Aquele homem que teme ao Senhor, que tem a mulher ela é forte como uma videira, ela tem força, tem vida, isso é maravilhoso. Tem dois princípios que eu acho fundamental sobre a submissão. O primeiro é para o homem. A Bíblia fala, Paulo ensina que assim como Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então existe uma ordem de cima para baixo, não de domínio, mas de liderança, de governo. E o centurião, quando se referiu a Jesus, foi a pessoa, ele era um militar, ele cuidava de 100 soldados e ele tinha uma noção muito boa de autoridade e submissão. Então, quando ele fala assim, não precisa vir na minha casa, porque eu sou um homem sujeito à autoridade e eu dou ordem aos soldados e eles me obedecem. Então, é só tu dar ordem para os anjos que está resolvido. Então, o que aquele cara estava ensinando? Eu, centurião, estou sujeito a Roma. E o fato de estar sujeito a Roma me dá autoridade. Ele não disse, eu sou um cara que tem autoridade. Ele falou, eu sou sujeito à autoridade. Logo, eu tenho autoridade. O princípio da autoridade minha como marido sobre a Vivi, estou falando para homens espirituais, que discernem espiritualmente. O princípio da minha autoridade sobre ela está em estar submisso. Se eu não estou submisso a Cristo, eu perco minha autoridade. Eu fico com autoritarismo, mas perco minha autoridade. Esse é o princípio para o homem. Então, se eu quiser ter uma autoridade legítima, eu preciso estar ligado e submisso ao cabeça. Ponto. Abrindo o outro prisma
da submissão, que é a mulher estar submissa. O princípio da submissão, e agora falando também, aproveitando a experiência militar, quando um sargento ele sobe um morro da favela para pacificar, ele sobe junto com o seu pelotão, com o seu grupo de combate, e ele está com uma missão, correto? Ele tem uma missão, pacificar aquele ambiente com as regras de engajamento que ele tem para aquele momento. O cabo, o soldado que está subindo com ele, está em submissão a ele, porque ele tem uma missão. Logo, ele está junto com o sargento na mesma missão. E aqui entra um contraponto que a igreja às vezes confunde. Porque prega-se muito que a mulher calada ganha o marido. Ok. Isso no âmbito do marido incrédulo, pelo testemunho. Agora, se o marido não é incrédulo, ela não deve ficar calada. E vou dar um exemplo que eu estava usando do sargento e do cabo. O sargento está com a missão. O sargento pegou uma rua errada. Inclusive, aquela rua ali na frente, ele vai ter uma emboscada. E ele pode morrer e levar todo o pelotão à falência. Esse cabo que percebeu isso, ele deve ou não deve falar? Deve falar. Lógico, porque é submissão, ele está junto na missão. Então, a mulher sábia, ela sabe falar, mas ela não pode deixar de falar. Então, dois prismas da submissão que são mal compreendidos. Mulher calada, mulher calada, mulher calada, mulher calada. Alto lá. A mulher ganha pelo testemunho incrédulo. Agora, se ele não é incrédulo, vai ouvir a tua esposa. Eu brinco sempre, se tu não está ouvindo Deus, cara, ouve a tua esposa. Né? Então, eu acho que esses dois lados da moeda da submissão são interessantes. E é engraçado que só terminando, Beto, aqui, a conclusão dele, que a autoridade do homem está na submissão a Cristo, né? E a autoridade da mulher está na submissão ao marido. Então, quando ela é submissa ao marido, ela tem uma autoridade de Deus em tudo que ela for fazer. Ela é próspera em tudo que ela faz. É impressionante como eu observo mulheres que são submissas, que são realmente mulheres assim com uma sabedoria incrível. Eu observo muitas mulheres. Eu vejo como tudo na vida delas. Então, assim, eu lembro que quando começamos o pastoreio, né? Todo mundo hoje pensa que eu sou a pessoa que, às vezes, por estar mais em evidência, acha que eu que estou na frente desse negócio. Na verdade, eu era muito tímida, envergonhada, escondida. E esse homem aqui, que o meu marido foi meu Boaz, né? Ele resgatou muitas coisas na minha vida, muitas. E essa liderança, tudo isso que tem acontecido, tem muito a dizer desse homem. Eu falo assim, que a mulher que eu me tornei fala muito dele. Né, do investimento dele em mim. Eu brinco que antes era a Vivi do Telmo, agora é o Telmo da Vivi. Agora... Mas ele investiu muito em mim. E assim, uma coisa que foi muito colocada no meu coração por Deus, não pela minha família, né, não pela minha criação, mas nos meus momentos que eu ia para a sala chorar com Deus, eu sempre imprimia esse lugar de ser submissa. Eu lembro que a nossa conferência de mulheres, quando eu iniciei a primeira conferência de mulheres, não tinha assim, nem exponencialmente assim, uma visibilidade. Deus falou assim comigo, quem vai abrir essa conferência vai ser o teu marido e quem vai fechar ela vai ser ele. E foi tão lindo, Nath, que quando eu convidei ele eu falei, amor, você vai fazer a abertura e você vai terminar. As mulheres vieram chorando para mim, falando obrigada, porque não foi nenhuma ministração que me ensinou, mas foi a tua atitude, colocar o teu marido na frente. Então a mulher, ela é protegida nesse lugar. Então tudo que eu faço, seja uma ministração, ele sabe disso, eu não me movimento sem o aval dele, sem as mãos dele realmente sobre a minha cabeça, até fisicamente, muitas vezes. Ele me abençoando. Nos meus desafios, fico agarrada com ele. Então, a autoridade vem desse lugar. E até eu quero falar rapidinho sobre Esther e Vasti. Deus falou muito comigo que Vasti era uma mulher maravilhosamente linda, preciosa, era a esposa do rei, mas ela estava encantada com seus próprios banquetes. A Bíblia diz que ela estava num banquete paralelo a um banquete do rei, ela estava dando um banquete para as amigas, e o rei chama ela, quer mostrar ela para o reino, então ela diz não para o rei, porque ela estava tão assim, feliz com as mulheres e com os banquetes. Eu temo muito que alguma das nossas conferências de mulheres, que alguns encontros de mulheres sejam banquetes de Vasti. Eu sempre digo, Deus, eu quero estar a todo momento disposta a abandonar os meus banquetes, a abandonar esse lugar para te obedecer, para te honrar. Então Vasti desonra aquele rei, ela não vai ao encontro, ela não vai ser. E aí o rei, muito triste, pergunta para os conselheiros, o que eu faço com essa mulher?
Qual a atitude que eu vou ter agora? E os conselheiros dizem, olha, se você permitir e ficar ainda com essa mulher, ela vai ensinar, ela é uma influência. Todo o reinado de todas as mulheres vão começar a desonrar os seus maridos. E o rei amando Vasti, ela sendo linda e maravilhosa, cheia de talentos, ela foi deposta de um lugar de influência. Então eles escolhem uma nova influência, para que então essa mulher ela seja uma influência para as mulheres e para os casamentos. Porque um casamento influenciado de uma maneira errada, ele vai ser destruído, família destruída, sociedade destruída. Gente, isso foi tão forte que quando Esther entra, Esther começa já honrando o primo Mordecai. Ela já começa honrando o eunuco que cuida dela e por fim ela honra o rei de uma forma que ela entrega a sua própria vida. Ela passou na frente de uma mulher que foi convidada e não foi. Esther não foi convidada para entrar na presença de Deus e entrou, do rei. Então, Nath, Deus tem falado muito comigo que as mulheres desse tempo que vão ter autoridade são as mulheres que honram os seus maridos, são as mulheres que honram a sua família, que honram a sua casa. Essas mulheres vão estar, Deus está falando comigo muito claro, elas são referência. Agora, algumas vão ser depostas pela própria questão de querer caminhar sozinha. Então, a autoridade que hoje eu ministro vem muito da minha submissão ao meu marido e desse lugar de honra. E isso torna um lugar seguro e agradável. E com absoluta certeza, né, o pastor Thelmo, você, quando vê a sua mulher se submetendo a esse lugar, nessa condição, com certeza o amor e a admiração é grande, não é não? Com certeza. Na verdade, ele já tá doido para acabar essa live já depois dessa. Né? Nem me fala, eu tô aqui só admirando. Escute. Esse dia eu comentei, eu tive a honra de fazer o prefácio de um livro do Spurgeon, e esse livro falava desse marido, dessa esposa, e ele usou um termo que eu já ministrei sobre isso, que um homem foi no alto de um monte frio e trouxe um pouco de musgo na viagem que ele foi. Um musgo, um negócio verde, sem vida, uma casca, né? E ele trouxe aí e jogou lá no quintal dele. Ali bateu sol, luz, o ar correu e aquele musgo começou a soltar galinhos e orquídeas lindas saíram daquele musgo. Vida veio naquele musgo. Aquele musgo ele tinha as sementes dentro. Ele só precisava de um ambiente. Ele precisava de luz, precisava de encorajamento, precisava de palavras de afirmação, precisava de um Boaz, né? Precisava de alguém acreditando nele. Resgatador. Um resgatador. Quando aquele musgo pegou o sol, pegou a luz, ele soltou as suas sementes. Eu falo que toda esposa, toda mulher tem sementes dentro delas, que Deus colocou, que são flores maravilhosas. O homem que está do lado dela vai determinar se ela vai estar num ambiente claro, de luz, de encorajamento e de vida. E ele vai usufruir do cheiro dessas flores, da beleza dessas flores e da alegria que vem dessa mulher. Amém, amém. A gente já está chegando aí nos 10 minutos finais, né, da nossa live, e aí eu quero começar a falar aqui diretamente aos homens que estão aqui com a gente, né, em meu nome, em nome do pastor Thelmo, é que vocês, eu peço a Deus, né, que vocês recebam esse direcionamento direto do trono para a vida de vocês nessa noite, sabe? Para quem ainda não está nesse lugar, para quem ainda não está alinhado, na verdade é muito mais entregar, né, do que pedir, do que receber. É muito mais realmente abrir o coração e declarar, né, para Deus de que você quer ser esse homem guiado pela presença de Deus, né? Então, eu senti no meu coração, né, de dar esse toque para vocês, né? Acreditem que esse posicionamento de vocês vai transformar toda a sua vida. Toda a sua vida. Porque na hora que transforma a sua vida, né, nesse relacionamento com Deus, nessa aliança com Deus, você transforma tudo. Transforma o casamento, transforma a paternidade, transforma a amizade, transforma a sociedade. Então, na verdade, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça
e todas as coisas lhes serão acrescentadas. E essas coisas aí não são, a gente não está falando só de coisas materiais, né? A gente está falando de coisas emocionais, de coisas espirituais. Então, é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Então, se você não está, né, posicionado na presença de Deus, o meu desejo, assim, no fundo do meu coração, é que você faça isso essa noite. Eu costumo dizer que a gente não deve deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Você está aqui o Espírito está revelando hoje, o Espírito, né? O Espírito está revelando e está fazendo esse convite. Se você está aqui com a gente, não é por acaso. Se você está ouvindo tudo isso, também não é por acaso, né? Não é coincidência. E eu costumo dizer que a mulher às vezes está um pouco para um lado, o homem está um pouco para o outro, e na verdade o lugar, né? Existe um lugar do encontro do casal que é na presença de Deus. Então, normalmente um vai para esse lugar primeiro e acaba que depois o outro vem também. Então, esse encontro, né? Esse encontro nesse lugar que eu chamo, né? Eu brinco dizendo que é o X da biqueira. É quando você ali é onde está caindo o óleo, né? Que a pastora comentou. É nesse lugar que a sua família vai ser restaurada, é nesse lugar que os seus filhos vão ser gerados, é nesse lugar que vai ter a formação de caráter das crianças que vocês estão tendo a oportunidade de chamar de filho, de filha, né? Esse final de semana a gente fez uma viagem, eu senti muito forte, né, a alegria e a oportunidade que é você ter filhos. Na verdade, é uma oportunidade dada por Deus de você melhorar o mundo através deles. Verdade. Né? Você pode melhorar o mundo através dos seus filhos, da sua descendência, quando você apresenta Jesus para essas crianças e eles crescem, né? Alinhados com a palavra, alinhados com esse relacionamento com Cristo. E aí o céu é literalmente o limite e o destino, né? Nós viemos de lá, é a origem e é o destino. Então, eu queria dar, né, esse toque, né, essa chacoalhada nos homens, que vale muito a pena, né, aceitar esse convite e ir para esse lugar. Apesar das críticas que nós vamos receber, nós podemos receber, apesar dos preconceitos, eu queria te dizer, esquece todos os pré-conceitos e vai viver esse relacionamento. E aí depois você vai determinar, você vai escrever os teus próprios conceitos sobre esse relacionamento com Deus. Verdade. Troca o preconceito pelo teu conceito. Então a gente tem que parar de ser fantoche, né? Parar de ser fantoche na mão de pessoas, né, que estão perdidas, né? Eu costumo dizer que é cego guiando cego. Então você imagina o desastre de cego guiando cego no meio de um tiroteio. Ainda tem um tiroteio ainda, né? Não é no lugar sem bala, não, é com bala. Então, eu falo sempre assim que vale a pena construir uma história, né? O Rodolfo e a Alexandra foram lá na igreja, a gente fez um bate-papo com eles faz uns 2, 3 meses. E ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Uma aventura a gente pode ter, né? E ela vai durar pouco, mas uma história muito linda de construir. Então, assim, eu digo assim, muitas vezes eu tô dirigindo o carro sozinho, a gente tá junto, a gente sempre comenta, graças a Deus. Até foi nesse final de semana, né, que a gente agradeceu a Deus pela restauração. Porque a gente tem aí 20 anos de casados, né? A gente fez esse ano, 20 anos, mais 18 anos da restauração. E assim, e como é bom poder, assim, desfrutar dos frutos dessa restauração. Porque eu tenho 2 filhas que vieram só depois, né? Que é a Vitória, que tem 16 anos, e a Isabela, que tem 5 anos. E a gente olha para a vida da Vitória, agora eu vou lembrar, a gente estava no carro, e a Vitória mandou pra gente um áudio falando assim, pai, eu quero fazer um jejum, como que eu faço o jejum? Como que o pai acha que eu conduzo esse jejum? E ela tinha sido convidada para ministrar o louvor, e ela assim, mãe, não quero aceitar por mim, eu quero que Deus me impulsione a aceitar, eu não quero estar numa plataforma sem autorização de Deus. Eu falei, meu Deus, que linda, coisa mais linda.
com princípios, assim, e outra coisa, se ele é submisso a Deus, se eu sou submisso a ele, os meus filhos serão submissos a nós. Amém. É uma coisa, Aí fica tudo alinhado, né? tudo alinhado. Então, assim, No X da biqueira, viu? X da ali, no biqueira. X da biqueira. E a unção desce, Deus vem com graça sobre a família. Então, assim, eu digo assim, vale a pena. No começo é difícil? É. Dá vontade de desistir? Muitas vezes. Mas vai valer a pena e ter esse Amém. relacionamento com Deus, no meio disso tudo, é que vai sustentar tudo. Amém. verdade. Eu queria pedir, a gente já vai para o momento final aqui, eu queria pedir, do jeito que vocês preferirem, sobre essa palavra que você recebeu, dessa oração e desse derramado óleo, eu queria que vocês fizessem isso agora nesse momento. A gente vai estar aqui em concordância junto com vocês, derramando esse óleo também para todas essas pessoas que estão ouvindo a gente. Amém. Momento profético. Amém. Os casamentos que estão aí, se vocês puderem, né? Você está com seu marido, se você está sozinha, faça a mão assim, como alguém que recebe, né? E nós vamos nos derramar sobre vocês hoje. Amém. Aqui tem 2 casamentos, tem Amém. 2 óleos de cura para Amém. derramar sobre a vida de vocês. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, todos os casamentos que estão acompanhando agora esse momento, ou que vão ouvir essa live depois, não importa, a nossa oração agora é que o óleo que sai da cabeça, que vem de Cristo, passa pela barba, toca nas vestes. E eu oro que nós agora sejamos essa barba com cicatriz, essa barba que tem experiência, que o Senhor permitiu, abriu a ferida, mas fechou e trouxe cicatriz, trouxe cura. Por isso, Senhor, não quero apresentar aqui a nossa teologia agora, não quero apresentar aqui os nossos conceitos ou preconceitos, ou ideologias, ou formatos religiosos. Eu quero apresentar o óleo puro, Senhor. Aleluia. Aquele óleo que vem da cabeça, porque não existe poder maior no evangelho do que o evangelho. O evangelho, ele não tem o poder. O evangelho, ele é o poder. Por isso nós oramos agora, derramamos sobre cada casamento que está passando pelo momento que porventura nós passamos, ou algo parecido, que precisa de uma intervenção, não mais do psicólogo, não mais do psiquiatra, não mais de remédios, mas uma intervenção sobrenatural, divina. Assim como sobrenaturalmente, esses 4 que estão aqui, esses vasos aqui, foram curados, tratados, restaurados na mão do oleiro, eu oro para que esse óleo também toque em cada casamento que está nos ouvindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ligamos essa oração aqui na terra para que ela seja ligada no céu. Vamos bater uma E foto. anjos específicos e estratégicos invadam todos os lares que estão nos acompanhando, trazendo Amém. bênção, Eu creio. milagre, óleo, renovo, fé, convicção, amor que vem direto do céu. Porque com essas sementes nós vamos fazer novas plantações, vamos ter novas colheitas. Assim como aconteceu aqui em casa e aconteceu na casa do belos pastor Telmo. jardins. Amém. Amém, Cuidando amém. dos jardins. Sigam os pastores, né? Acompanhem as redes sociais deles para poder continuar recebendo, continuar aprendendo e crescendo Amém. juntos, né? Nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra, então a gente tem que aprender junto e crescer junto e também contribuir juntos. Amém? A gente vai precisar encerrar para Não, poder salvar. tem mais um minuto. Gente, vamos tirar foto, faz uma foto Vamos. aí, nosso print, marca a gente nos stories. Vamos lá? Vocês tiram ou eu tiro? Vocês tiram? Tiramos. Tiramos. Outra, quer outra? Vai. Vai. Show. Marca a Como gente nos diz stories. Como diz Nos o Juscelio, como diz o Juscelio, me Obrigada. desculpe os feios. Mas- Gente, vocês são lindos. Casal maravilhoso. Deus abençoe a obrigado. família Já de temos- vocês, de todo mundo que assistiu. Já temos um Amém. amor muito grande por vocês. Queremos ir aí na Aba Church conhecer. Vem. O pastor Juscelio falou muito dos projetos sociais que vocês fazem, que é lindo. E depois dessa live a gente se apaixonou mais ainda por aquilo que Deus tem derramado na vida de vocês. Deus abençoe muito. Amém. E se Amém. Deus quiser, em breve a gente vai estar junto, hein? Ou Vamos aí sim. ou aqui. Amém, amém. Beijão. Bom descanso. Deus renove Bom as forças de descanso. vocês. Boa semana. Amém. Boa semana. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, viu? Obrigado, Beijo. queridos. Tchau, tchau. Tchau.